cuidar de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Sabia que Deus está cuidando de você nos pequenos detalhes? Vivo um mundo que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abro cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Boa noite! Boa noite! Você que está chegando, você que vai chegar, você que vai ver depois, você é muito bem-vinda. Meninas, sejam bem-vindas ao Modeladas. Hoje é segunda-feira, dia de vir para os braços e para o colinho do papai. Então, abra o seu coração e se prepare, porque Deus quer falar com você. Recebe esse amor do Senhor. Deus está cuidando de você em cada detalhe. Sabe? Não agite seu coração. Creia no Senhor, confia no Senhor, entrega tudo para Ele. Porque Ele está cuidando de você. Está cuidando de você. Boa noite, meninas. Boa noite, Neia. Boa noite, Lene, Vanessa, Lu, Camila, Bruna, Sui. Sejam bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas. Enquanto as meninas vão entrando, vamos compartilhar o link. Vamos mandar aviãozinho. Vamos pôr o dedo nesse coraçãozinho. Vamos convidar. Porque Deus, Ele quer revelar mais um segredo do coração dele para o nosso coração, nos inspirando e sendo modelados pela mulher de Provérbios 31. Então, vamos lá, vamos convidar, é hora de convidar agora, meninas, vamos lá? Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de todos os detalhes. Somente confia. Eu vou dar uma travadinha aqui, ó. Bota o dedo nesses 3 pontinhos aqui, ó. Copie o link, compartilhe no seu grupo, nas suas redes sociais, para as mulheres do seu WhatsApp, porque nós não podemos reter só para nós aquilo que Deus tem entregue, aquilo que Deus tem revelado para o nosso coração. E hoje nós vamos falar do 9º segredo da mulher de Provérbios. Então vamos lá, vamos compartilhar. Bota o seu dedinho aí, ó, e vamos que vamos. Eu vou mandar agora esse link lá para minha lista de transmissão. Faz o mesmo. Voltei! Ei, Rafinha! Seja bem-vinda! Gente, vamos impulsionar essa live, vamos chamar a mulherada, que daqui a pouquinho nós vamos começar falando sobre o 9º segredo da mulher de Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre... Oi, Raicinha! Ela era investidora, empreendedora, Provérbios, capítulo 31, verso 16. E hoje nós vamos focar na parte A do verso 16. Ok, você que tem sua Bíblia aí, já prepara o texto e vamos meditar. Abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer nos ensinar, para aquilo que Deus quer revelar para o nosso coração. Eu confesso que estava estudando, né, para poder transbordar para a sua vida, para o seu coração, e Deus me surpreendeu com essa palavra.
Oi, Ju, seja bem-vinda. Gente, você que já vai entrando, vai convidando. Envia lá o aviãozinho para suas amigas, para suas parentes, para suas primas, para sua irmã, para sua mãe, para sua sogra. Chama lá todo mundo. Chama lá todo mundo. Gente, ontem foi tão especial o nosso presencial. Ontem nós tivemos batismo. 7 pessoas desceram as águas, nasceram de novo. E foi um momento assim único, maravilhoso. Deus, Ele tem feito coisas poderosas na nossa vida. Silvana, seja bem-vinda, meu bem, ao Modeladas. Você é muito bem-vinda aqui, viu? Meninas, daqui a pouquinho nós vamos iniciar nossa live. Então, vamos lá. Aproveita esse tempinho aí para você convidar, chamar a mulherada para estar aqui com a gente. Porque segunda-feira você sabe, né? Cada segunda-feira Deus tem nos surpreendido. Quem lembra do que nós falamos na semana passada? Sobre o que nós falamos na semana passada? Ai, que legal, Neia, que legal, Silvana. Se é amiga da Neia, você é muito bem-vinda aqui. Deus abençoe. Um beijo para Ourinhos, cidade que eu amo e que provavelmente mês que vem nós estaremos dando um pulo aí. Vai ser algo rápido, mas estamos nos planejando para estar aí. Oi, meu amor. Olha o meu amor aí, gente. Oi, amor, seja bem-vindo. Ajuda a compartilhar aí, meu bem. Manda essa live aí pra essa mulherada. Bom demais, gente. Quem lembra sobre o que nós falamos a semana passada? Vamos ver se você lembra sobre o que nós falamos na semana passada. Quem lembra, quem lembra, quem lembra, gente, não basta você vir para a live, ouvir a palavra. Você precisa meditar durante a semana aquilo que Deus tem entregue para você. Sabe, Deus, ele tem colocado uma mesa, um banquete, sabe? Então não se contente só em beliscar de vez em quando, em vir aqui beliscar na segunda-feira, não. Senta nessa mesa, come tudo, sabe? Deixa Deus nutrir sua alma, seu coração, suas emoções. Deixa Deus te preparar para aquilo que Ele tem para você. Porque Deus não vai entregar algo para nós se nós não estivermos preparados para receber. Então a palavra de Deus, ela nos prepara para aquilo que Deus tem para nos entregar. Então quem lembra o que nós falamos a semana passada? Quem lembra do 8º segredo da mulher de Provérbios? Que nós precisamos ser uma mulher posicionada. Oi, seja bem-vinda, Lene. Semana passada foi muito forte, gente. Deus falou muito conosco. Você precisa saber quem você é, o lugar que você ocupa e ocupar os espaços que ainda estão vazios e que só você pode ocupar. Quem tem trabalhado para ser uma mulher posicionada, né, Keisa? Nós precisamos ser essa mulher. Nós precisamos deixar que Deus nos modele e faça de nós mulheres posicionadas. Vamos lá então, gente? Vamos lá. Enquanto a mulherada vai entrando aí, nós já vamos iniciar. Vocês estão me vendo direitinho? Vocês estão ouvindo direitinho? Fala comigo. Então, nós vamos falar hoje sobre Provérbios 31. Ô, meu amor, perdão, você tá pondo aqui, eu tô esquecendo de fixar. Obrigada, Florzinha. Castorina, faz tempo que você não aparece por aqui. Que alegria ter você, meu amor. Seja bem-vinda. Elúzia, senti sua falta ontem. Senti muito sua falta. Amém? Então, Provérbios 31, verso 16, diz assim: ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Eu quero focar na parte A desse versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a.
examina uma propriedade e adquire-a. Oi, minha amiga Keila, seja bem-vinda, meu amor. Gente, quando nós olhamos para esse texto, para esse verso de Provérbios, e nós lemos, ela examina uma propriedade e adquire-a. Fala aí comigo alguém. O que você entende? Porque dá para entender perfeitamente, né? O que o texto está querendo nos dizer. Quem se arrisca a dizer o que significa isso? Examinar uma propriedade e adquirir. Está muito claro, não é verdade? Nós estamos vendo o quê? Que a mulher de Provérbios, além de todos os atributos, todos os requisitos, todas as virtudes que lhe era peculiar, ela também era uma mulher que entendia de negócios. Ela entendia de investimento. Ela entendia, ela era uma mulher empreendedora. Ela é uma mulher que fazia diferença também nessa área, né? E é tão lindo nós vermos, né, que naquela época essa mulher, ela já era uma mulher dotada dessa capacidade empreendedora de fazer investimentos. Que ela é uma boa administradora e tem habilidade com os negócios. Isso aí. É muito claro, né? William Carlos José. Gente, a minha cachorra tá sonhando aqui. Tá fazendo um sarro. Então, ela era uma mulher com habilidade para fazer negócios. Ela sabia avaliar, ela sabia examinar, ela sabia ir a fundo para ver se aquele negócio valia a pena. Sabe por quê? Porque nenhum investidor vai investir em algo que não dê retorno. Sim ou não? Você investiria em algo que não te desse retorno? Você investiria em algo que te gerasse prejuízo? Claro que não. Né? Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos literalmente, né, que ela era boa em negócios. Ela tinha habilidade em negociar. E você? Você tem sido uma boa negociante? Uma boa investidora? Como você tem investido os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem dificuldade nessa área? Quem tem dificuldade nessa área, gente? Fala pra mim. Porque, né, às vezes você fala assim, mas investimento não é pra qualquer um. Né? Empreender não é pra qualquer um. Gente, investir, ser um investidor, ser um empreendedor ou uma empreendedora é pra todo aquele que decidiu. Nós não podemos limitar aquilo que Deus já colocou em nós, né? E essa mulher, ela era essa pessoa. Ela sabia, além de cuidar do lar, além de cuidar da casa, de ser uma mulher vigilante, uma mulher criativa, uma mulher dedicada, uma mulher posicionada, ela também era uma mulher que sabia lidar com investimento, né? E nós não podemos limitar o nosso potencial. Deus colocou um potencial em você sabia disso? E você não pode limitar esse potencial que Deus colocou dentro de você. Não subestime quem você é. Às vezes é muito mais fácil a gente falar assim, isso não é pra mim. Eu não dou conta, eu não sei empreender, eu não sei fazer investimentos. Basta você se dedicar. Basta você buscar conhecimento acerca dessas coisas. E é muito legal uma mulher que se destaca. Sabe? Não só com habilidades domésticas, mas com habilidades também de atuar nessa área. Né? Por que muitas vezes a gente se subestima e não se acha capaz? Por que a gente acha que essa capacidade é só do sexo masculino? Mari, que alegria ter você aqui, Florzinha. Estava sentindo sua falta, viu? Então, gente, a gente não pode se subestimar. A mulher de Provérbios, a Bíblia diz, ela examina uma propriedade e adquire-a. Sabe? Então, essa mulher, ela era habilidosa em fazer negócios, em fazer investimentos. Ela não investia de qualquer maneira. Ela examinava profundamente para ver se aquele negócio que ela estava, né, decidindo trazer para si, se tornar proprietária ou tomar posse de, se valia realmente a pena. Então, nós não podemos
investir de qualquer maneira, investir em qualquer lugar. Nós precisamos examinar, né? E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê o quê? A gente vê, né, que a Bíblia é muito clara em dizer que essa mulher, ela tinha um trabalho e ela recebia um dinheiro do fruto desse trabalho. E isso não é errado, gente. Por isso que eu falo para você. Às vezes a gente fala assim, não, a mulher de Provérbios, ela era dedicada dentro do seu lar. Ela era dedicada dentro do seu lar, mas ela também se dedicava a essa outra área. Ela era uma mulher que trabalhava. Tanto que fala, ela adquire uma propriedade e planta uma vinha com o dinheiro que recebeu do seu trabalho. Se você ler na linguagem da nova tradução da linguagem de hoje, você vai ver que fala literalmente isso, que ela planta uma vinha na propriedade que ela adquiriu com o dinheiro do seu trabalho. Então não tem problema nenhum nós mulheres trabalharmos fora, termos o nosso salário, mas nós precisamos aprender a ter a habilidade para investir no lugar certo, investir naquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente vale a pena, porque muitas vezes a gente faz investimentos que não nos dão retorno e que não vale a pena. Sabe, quando eu falo não nos dão retorno, por quê? Porque é um terreno que parece que não é frutífero, que não consegue gerar aquela semente, né? Tudo que nós fazemos e todo investimento que a gente faz é de uma semente. E essa semente, ela precisa ser uma semente de qualidade e cair numa terra que seja uma terra fértil. Então, Deus, ele confiou em nós essa habilidade para sermos investidoras e empreendedoras. Então hoje você tem que romper com todo esse espírito de incapacidade, de pensar que você não tem potencial suficiente para ser uma mulher empreendedora, para ser uma mulher investidora. Mas o que é um investidor? O que é ser um investidor? Olha só o que o dicionário diz. É aquele que investe em algo ou alguém. Então, uma pessoa, para ser considerada investidora, ela não pode ser uma pessoa que fica paralisada, uma pessoa parada, uma pessoa inerte. É uma pessoa que tem disposição de investir sua vida, seu tempo, suas finanças em coisas e em pessoas. Sabe? Mas, infelizmente, hoje em dia, nós não vemos mais esse desejo no coração das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não têm mais prazer em investir. Mas você sabe por quê? Porque para você investir, você precisa de conhecimento. Você precisa pedir a Deus essa habilidade e que Ele coloque o desejo no seu coração de ser uma mulher que tem o desejo de investir. Sabe, Deus, Ele te fez para ser um investidor do reino de Deus. Deus te fez para investir no reino dele. Às vezes nós investimos em tantas coisas, mas não colocamos o nosso foco naquilo que Deus nos fez para colocar. Deus quer fazer de nós investidoras do reino dele, né? Investir em um terreno que vai trazer um retorno. Talvez o retorno não vai ser para você, mas o retorno vai ser para o Senhor. Sabe? Então, o que é um investidor? É aquele que investe em algo ou em alguém. É uma pessoa bem informada e que tem conhecimento acerca daquilo ou daquele que ele vai investir. Então, não tem como você sair investindo. Oi, Lu, que saudade, seja bem-vinda. Não tem como você sair investindo sem que antes você seja uma pessoa bem informada acerca daquilo ou daquele em que você está decidindo investir suas finanças, seu tempo, sua vida. Quem está entendendo até aqui? Então, essa mulher de Provérbios, ela era uma investidora. Um bom investidor é aquele que também está sempre em busca de aprendizado e de novas informações. Ei, Kelly, seja bem-vinda. Gente, olha que coisa forte isso.
Um bom investidor é aquele que também está sempre buscando aprender e também buscando sempre novas informações. Não tem como você investir, sabe, em algo que você não, se você não tiver um aprendizado, buscar um aprendizado sobre como se deve investir, né, buscar informações sobre investimento, você não vai ser um bom investidor. Quando a gente olha para o mercado financeiro, a gente vê que as pessoas que trabalham no mercado financeiro, elas vão buscar informações, como anda a economia do país e do mundo, para que ele tenha o conhecimento e as informações necessárias para que ele faça um investimento de forma correta. Ei, Paloma! Seja bem-vinda, Palomita! Deus abençoe, meu bem. Então, gente, um bom investidor é esse, sabe? Às vezes você esteja pensando assim, ai, Dani, mas eu não sou boa nisso. Não sou boa nesse negócio de investir, de empreender. Mas quando eu estava estudando esse texto, meditando nesse texto, gente, Deus, ele foi me levando de uma forma tão tremenda, tão poderosa. E eu comecei a entender, eu comecei a mergulhar, sabe, nessa palavra, nos termos, né? Porque nós olhamos, nós temos 3 palavrinhas aí. Examinar, propriedade e adquirir. E eu comecei a me aprofundar e mergulhar nessa palavra, nesses termos. E eu falei, Senhor, tem que ter algo a mais, porque tá muito na cara aquilo que o Senhor está querendo falar aqui. É claro, Deus está querendo falar sim, que nós precisamos ser investidoras, que nós não tem problema por nós sermos mulheres, nos tornarmos pessoas que tenham conhecimento, capacidade, que busque conhecimento para sermos uma investidora. Então até aqui ok, mas eu quero, sabe, eu quero compartilhar com vocês as chaves que Deus me entregou nessa palavra. Quantas querem saber o que está por trás de tudo isso que nós falamos até aqui? Fala pra mim, você que quer receber essas chaves nessa noite, fala pra mim, solta aviãozinho, joga aí uma bomba, faz um barulho, faz qualquer coisa, mas fala pra mim se você está interessado em saber o que está por trás dessa palavra, porque tem algo poderoso que Deus quer entregar para as nossas vidas. Só você que quer receber algo, fala comigo. Porque quando nós falamos, sabe, de investimento, nós não estamos falando somente de negócios financeiros. Não. Mas também tudo aquilo que depende do meu tempo, do meu esforço e da minha dedicação. Um investidor é aquele que tem, sabe, disposição para gastar tempo, esforço e dedicação naquilo que deseja investir. Sabe, eu quero liberar uma primeira chave para você aqui nessa noite. Nós só investimos em algo que realmente vale a pena. Nós só investimos em algo que realmente vale a pena. E eu quero te perguntar uma coisa. O que realmente vale ou tem valido a pena para você? Nós só temos desejo, nós só temos disposição de investir em algo que realmente vale a pena. Sabe por que muitas vezes você tem dificuldade de ser uma investidora? Porque você não tem visto mais, não tem sido despertado em você algo que realmente vale a pena para você. Você tá tão desistida, você tá tão decepcionada, você tá tão frustrada, que você muitas vezes pensa assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe? Eu não vou mexer com mais nada não, porque tudo isso, sabe, não vai dar em nada. Então, Deus, ele tá querendo te sacudir nessa noite. E querendo falar assim, filha, existem coisas que vale a pena investir. Aquilo que eu vejo como algo de valor, você também precisa ver
como algo de valor. Porque você precisa aprender a ver como Deus vê. Você precisa aprender a valorizar como Deus valoriza. E Deus, Ele é um empreendedor. E porque Ele viu valor em você, Ele investiu o sangue do Filho único que Ele tinha. Deus, Ele viu tanto valor em você, Ele te valorizou tanto, que Ele foi o maior investidor de toda a história. Ele investiu o sangue do Filho dele, na sua vida, na minha vida e na nossa vida. E isso é muito poderoso. O problema é que você não tem olhado para você da forma que Deus olha. Por isso que você não tem desejo de ser uma investidora de Deus nessa terra, uma investidora do reino de Deus nessa terra. Eu quero te fazer uma pergunta. O que realmente tem tido valor para você? Você tem sido uma investidora em você mesmo? Ou você já desistiu de você? Para você ser uma investidora de sucesso, você precisa seguir os passos dessa mulher de Provérbios. Ela examina aquilo que ela tem a vontade, o desejo, aquilo que ela tem a intenção de investir. A mulher de Provérbios não vai investindo de qualquer maneira. Não, ela examina aquilo que ela tem intenção de investir. Sabe por que você já está desistida de você mesmo, da sua vida? Daquilo que Deus fez como promessa para você, daquilo que Deus já declarou sobre você? Porque você desistiu. Deus está querendo falar para você o quão preciosa você é para Ele. E o investimento, o alto preço que Ele pagou para resgatar você. Para mostrar o quanto você é amada. Sabe? Qual é o valor que você tem para você? Oi, florzinha. A gente não investe naquilo que não tem valor. A gente não investe naquilo que a gente não acredita. Sabe por que você não investe em você mesmo? Em conhecimento, em crescimento, em cuidado, sabe? Em se amar, em se aceitar, porque você já desistiu de você. Mas você precisa ser uma investidora. E o primeiro lugar que você precisa investir é na sua vida. Você tem investido em você? Você tem investido na sua saúde? Como é que você tem cuidado da sua saúde? Você tem feito exercícios físicos? Você tem se alimentado de forma adequada? Você tem, sabe, cuidado da tua saúde? Você tem se preocupado com você? Você tem investido tempo no teu crescimento, no teu amadurecimento, na tua vida, seja ela espiritual, familiar, profissional, social? Se você não tem investido tempo em você, é porque você não se dá o valor. Por quê? Porque eu só invisto naquilo que eu acho que vale a pena. E, infelizmente, a maioria das pessoas, elas têm investido tempo em falar dos outros, em olhar a vida dos outros, em olhar redes sociais dos outros e tem perdido o foco do que realmente importa. Você importa, porque você é o maior investimento de Deus nessa terra. Deus investiu o sangue do único filho dele em você, porque ele acredita em você. Deus não investe em nada que é falido. E quando você se olha, você se subestima, você se rejeita, você se menospreza, mas eu tô aqui para dizer para você, comece a se ver como Deus te vê. Comece a se olhar como Deus te olha. Sabe por que você não se dá o valor? Ai, gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui. Obrigada, Bruna. Vou ter que dar uma pausa aqui, gente. Só um minutinho. Segura aí um pouquinho que eu preciso pôr o colírio. Só um minutinho. Para
você que não sabe, eu fiz uma cirurgia quinta-feira no meu olho direito e graças a Deus foi tudo bem. Sabe? Eu investi nisso porque eu não quero deixar de enxergar aquilo que Deus quer me ver. E também não quero deixar de enxergar aquilo que Deus tem me mostrado. E aquilo que Deus tem pra mim. Então, eu fiz uma cirurgia de catarata. Olha, gente, nem parece que eu fiz cirurgia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém? Mas vamos que vamos. Sabe, Deus, ele entende o seu valor. Ele olha para você como alguém que vale a pena porque você é feitura de Deus, você é sonho de Deus. E Ele decidiu investir em você. E Ele quer que você tenha esse mesmo olhar, né? Mas a gente vê que para que a gente venha investir, a gente venha ser uma investidora, a gente precisa fazer um exame. A gente precisa examinar aquilo ou aquele em quem eu vou investir. Então, você tem investido na sua vida? Você tem investido na sua saúde? Você tem investido na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento? Às vezes você olha para o seu relacionamento e você fala assim, eu não vou fazer nada. Se depender de mim para que esse relacionamento dê certo, eu desisto. Eu desisto porque, não. Ih, já deu o que tinha para dar. Esse que é o problema. Você não tem, sabe, atitude de ser um investidor no teu casamento, no teu relacionamento. Porque você não olha para ele como algo que vale a pena. Mas o teu casamento, a tua família, os teus filhos, o teu relacionamento, seja ele com o seu marido, com os seus pais, com os seus cunhados, com quem quer que seja. O relacionamento é algo que Deus fez para ser, sabe? Como algo importante. E se você não investir tempo, não investir, sabe, conhecimento na área dos relacionamentos, você não vai usufruir e não vai colher algo que Deus quer dar para você. Sabe, você tem investido nos seus filhos. Você tem dedicado tempo aos seus filhos. Você tem dedicado, sabe, de forma intensa a criação dos seus filhos. Você tem investido tempo em observar os teus filhos, observar o que os teus filhos olham na internet, observar as pessoas que se aproximam dos seus filhos. Sabe, hoje em dia os pais, para ter sossego, eles pegam o celular e jogam na mão dos filhos. E isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque para aquilo que você não tem tempo, dedicação, investimento, o diabo tem e de monte. Então, comece a olhar para aquilo que realmente tem valor. Comece a olhar da forma que Deus olha. Você tem investido na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho. Você tem investido as suas finanças de maneira correta. Você precisa valorizar as sementes que Deus tem colocado nas tuas mãos. Sabe, às vezes a gente fica esperando o milagre acontecer nas nossas finanças. Mas o milagre que a gente precisa é buscar conhecimento, entendimento e investimento em determinada área para que a gente tenha sucesso. A Bíblia diz assim, esforça-te que eu te ajudarei. Sabe, então você precisa se esforçar. Você precisa ser uma pessoa dedicada, uma pessoa decidida e começar a olhar as coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos da maneira como Deus vê. Valorize aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos da maneira que Ele valoriza. Então, aquilo que eu não valorizo nunca terá o investimento necessário que eu preciso dar. E por que você não tem valorizado? Porque você não tem dado valor. Você tem valorizado o seu marido? Ou você só consegue enxergar nele, sabe, defeitos? Porque aquela história, né? Quando antes da gente casar, a gente só consegue ver as qualidades. Parece que depois que casa, a gente foca só nos defeitos. Gente, defeito todo mundo tem. Teu marido tem os dele, você tem os seus, todo mundo tem defeito. Sabe? Mas comece a valorizar o que realmente tem valor na vida das pessoas à sua volta.
Porque se você não encontrar o valor, se você não ver algo de valor, você não vai dedicar, você não vai se esforçar e você não vai investir na maneira correta. Então, olha só, uma dica para você. Comece hoje a olhar com outros olhos e comece a examinar de forma correta aquilo que tem valor verdadeiro e invista corretamente, tá? Invista na sua vida, invista em quem você é, invista nos seus relacionamentos, no seu lar, nos teus filhos, no seu aprendizado, invista nos seus talentos, nos dons que Deus te deu. Sabe, Deus te deu habilidade, já está tudo dentro de você, o potencial. Mas se você não exercitar, você nunca vai ter habilidade suficiente para fazer aquilo que você precisa fazer. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a cruzar os braços. E a ser uma pessoa, ao invés de ser uma pessoa que investe, você vai ser uma pessoa que desiste e que aceita a vida como ela está. Então, comece a se examinar e a ver como Deus vê. Eu quero te liberar mais uma chave aqui. Deus jamais investiria o sangue do único filho dele num projeto falido. Nós somos o maior investimento de Deus. Você é o maior investimento de Deus nessa terra. Nós, seres humanos, somos o maior investimento de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o projeto que ele fez de tal maneira que ele decidiu investir a vida do único filho dele para que nós viéssemos a ter uma vida plena. E Jesus foi para a cruz para nos dar vida e vida plena. E o que você tem feito com isso? Por que você não tem valorizado o investimento de Deus na sua vida? Se olhe da maneira que Deus te vê. Sabe, tudo começa em você. Tudo começa na maneira como você se vê. Sabe, quando você muda, quando você decide mudar, tudo à sua volta começa a mudar. Sabe, por isso que você precisa começar a examinar de forma correta. Então, essa mulher, ela era uma investidora. Ela não era uma investidora só na área financeira. Essa mulher, ela era uma investidora, ela investia na família, ela investia na alimentação da casa, ela investia nos filhos, ela investia no marido, ela investia em si mesma, sabe? Ela cuidava dela mesma, ela investia em todas as áreas, ela era uma investidora nata. Ela era uma empreendedora. O que é ser um empreendedor? Empreendedor é todo indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, que estabelece estratégias que vão delinear o seu futuro. Sabe? Então, seja uma pessoa criativa. Coloca para fora os dons e talentos que Deus te deu. Ai, Dani, nós estamos passando em casa tanta dificuldade nessa área de finanças. Como você vem falar de investir? Eu não tenho nem para comprar o básico, quanto mais para investir. Sabe, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Deus te fez para ser uma pessoa criativa, sabe? Então se lança, inova, busca de Deus, sabe? Busca do Senhor, sabe? Desenvolva essa criatividade que o Senhor te deu. Desenvolva estratégias para você ajudar seu marido, se você é casada, para você angariar recursos, se você é solteira ou se você é casado. Deus vai te dar criatividade, mas você precisa se dispor, se esforçar, fazer a sua parte, sair do lugar que tem te paralisado, sair dessa zona de conforto. Para de desvalorizar o que Deus já valorizou e começa a se olhar da forma que Deus te vê. Deus vê potencial em você, Deus colocou potencial em você. Então traz isso para fora e começa a se mexer. Seja criativa. Nós já falamos, a mulher de Provérbios era uma mulher criativa. Nós falamos isso no 6º segredo da mulher. Ela era uma mulher criativa. Deus nos colocou, sabe, uma capacidade única em nós. Nós, seres humanos, somos os únicos que são criativos. Deus nos deu essa capacidade.
Sabe, essa capacidade de criar. Você é um ser único, tem ideias únicas. Então vamos olhar para as sementes que Deus tem colocado nas nossas mãos e vamos criar. Vamos plantar, vamos investir essas sementes no lugar certo, da maneira certa. Peça para Deus estratégia. Peça para Deus estratégias, sabe, para tudo que você for fazer, que Ele vai te dar. Sabe, então o empreendedor, ele não fica parado. Por que essa mulher, ela era uma mulher empreendedora? Essa mulher de Provérbios? Porque ela não ficava parada. O empreendedor, ele não fica parado, ele não fica paralisado. Todo empreendedor, ele se movimenta. Ele está o tempo todo tendo ideias. Ele está o tempo todo tentando fazer algo novo. Né? A Bíblia fala, ela examina uma propriedade e adquire-a. Não tem como você examinar algo sem ter atitude. Sabe? Ela examina. Essa mulher, ela era uma pessoa ativa, proativa. Ela era uma pessoa que não ficava parada. Ela se movimenta. Se tem algo que a mulher de Provérbios 31 não era, é uma mulher paralisada, uma mulher acomodada. Então, deixa eu te dar uma dica hoje. Para de murmurar, para de reclamar. Começa a examinar a sua vida, começa por você. Começa a se autoexaminar e começa a ver por que sua vida não sai do lugar. Começa a se autoexaminar. Ver o que precisa ser mudado dentro de você. Sabe, se tem algo que Deus não gosta, que Deus não tolera, são pessoas acomodadas. E se você está numa zona de acomodação, numa zona de conforto, comece a se movimentar. Saia desse lugar de paralisação, sabe? Coloca mãos à obra. Fala, Senhor, eu ouvi hoje a Dani dizer que o Senhor me deu criatividade, então me ajuda a ter habilidade, me ajuda a criar, me ajuda a colocar para fora o dom e o talento que o Senhor me deu. Todos nós temos dons e talentos natos e Deus nos deu para que nós possamos ser empreendedoras. Eu não acredito que você não saiba fazer nada. Com certeza tem alguma coisa que você sabe fazer. Cozinhar, fazer unha, sobrancelha, cabelo, secar cabelo. Gente, peça a Deus. O céu é cheio de ideias. Então peça para Ele que Ele vai te dar. Ok? Então movimente-se. Olha só, agora que eu quero começar a falar algo poderoso que Deus mostrou para mim. Existem 3 chaves poderosas neste texto, nessa parte A desse versículo, que eu quero tentar ver se dá tempo de comentar com você. Então, a primeira coisa que nós vemos que essa mulher faz, a Bíblia diz que ela examina. O que significa examinar? O que significa examinar, gente? Quando você vai para o médico, ele fala assim, deita ali que eu quero te examinar. Examinar é fazer uma observação minuciosa. Sabe, fazer uma investigação, fazer um exame, observar, sondar. Então, essa mulher, antes de fazer qualquer coisa, antes de adquirir qualquer coisa, ela primeiro observa minuciosamente. Ela faz um exame, ela testa, ela investiga, ela sonda. Eu não vou investir de qualquer maneira. Não tem como eu investir de qualquer maneira, seja as minhas finanças, seja o meu tempo, seja o que for. Eu preciso aprender a examinar. As atitudes dessa mulher, ela nunca foi de qualquer maneira. Antes de fazer qualquer coisa, ela examina cuidadosamente. Você tem sido uma mulher como a mulher de Provérbios? Que examina tudo antes de fazer, antes de investir. Sabe, quando você olha para o seu casamento, você examina o motivo pelo qual ele não está indo da maneira que você gostaria. Quando você olha para os teus filhos, você para examinar e identificar a raiz do porquê que eles ainda
não chegaram aonde Deus já falou que eles têm que chegar. Quando você olha para você, você faz uma autoanálise e vê o porquê que você ainda não começou a viver as promessas que Deus te fez. Sabe, a Bíblia diz que ela examina. Ela é uma mulher, sabe, que não age de qualquer maneira. Ela é uma mulher que não faz, isso mesmo, Bruno, as coisas por impulso. Ela é uma mulher prudente. Ela é uma mulher que para, que olha, que examina, que analisa os prós e os contras. E aí então, ela faz um investimento. Seja em coisas, ou seja em pessoas. Você sabia que pessoas precisam do nosso investimento? Você sabia que Deus vai trazer pessoas perto de você porque Ele quer que você invista o seu tempo, o seu conhecimento e que você transborde aquilo que Ele tem derramado em você sobre essas pessoas. E às vezes, por causa do teu pré-julgamento, você fala assim, essa pessoa aí não vai dar em nada não. Cuidado, não menospreze aquilo ou aquele em que Deus investiu primeiro. E Ele quer usar a sua vida como investimento na vida de outras pessoas. Então, primeira coisa que ela faz, ela examina uma propriedade. Gente, o que significa propriedade? Eu fui lá no dicionário e me surpreendi. O que significa propriedade para você? Quando você lê esse texto de Provérbios e que diz assim, ela examina uma propriedade, o que você entende por isso? Fala aí comigo. Porque eu não entendia dessa forma que Deus falou comigo. Analisando o termo em si. O que significa? Cuidado de derrubar, filho. Fecha a porta para a mamãe. Ela examina uma propriedade antes de adquirir. O que significa propriedade? Gente, olha que tremendo. Propriedade é um substantivo feminino que traz qualidade aos seres. Ele fala de uma faculdade, de uma faculdade do caráter, da característica e dos atributos. Então, quando nós olhamos para essa palavra propriedade, às vezes nós só pensamos em um bem. Mas não. O dicionário nos informa algo sobre esse termo. Então, se a gente fizer uma análise dessas duas palavras, ela examina uma propriedade, o que nós já conseguimos entender? Que a mulher de Provérbios, ela investiga, ela analisa, ela testa o caráter. Gente, isso é tão poderoso. Propriedade significa caráter. A mulher de Provérbios, antes de adquirir qualquer coisa, ela analisa, ela investiga, ela vai analisar profundamente o caráter. Você tem sido como a mulher de Provérbios? Ela analisa o caráter com qual objetivo? Com o objetivo de adquirir. O que é adquirir? Adquirir é entrar na posse, se tornar proprietário, ou seja, trazer para perto de si e fazer com que aquilo ou aquele ou aquela faça parte da sua vida. Você está conseguindo entender aonde Deus está querendo nos levar hoje? Olha que chave tremenda que esse verso traz para nós. Olha só, se a gente pegar esse texto, ela examina uma propriedade e adquire-a. O que nós podemos trazer para nós dentro dessa revelação que Deus está querendo nos mostrar hoje? Mulher, presta atenção. Seja uma investidora da maneira correta. Olha que chave tremenda. Antes de trazer algo ou de trazer alguém para perto de você, da sua vida, da sua família, dos seus filhos, do seu convívio, para os seus negócios, você precisa fazer como essa mulher, examinar, investigar o caráter antes de trazer para perto, para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Quem são as pessoas que você tem dado acesso à sua vida, à sua alma, ao seu coração, à vida da sua família,
ao seu casamento, aos seus filhos? Será que você tem permitido que as pessoas se aproximem de você sem antes você investigar o caráter? Cuidado, cuidado. Por quê? Porque as 5 principais pessoas que eu dou acesso ao meu coração têm poder de direcionar a minha vida, têm poder de influenciar a minha vida e o meu caráter. Então nós temos que ser prudente como essa mulher de Provérbios. Trazendo para o nosso contexto familiar, essa mulher, ela tem cuidado. Ela tem muito cuidado com aquilo e com aqueles que ela se permite aproximar. E podem ser influência para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos e para a sua família. Se tiver algo dessa live que você precisa guardar, guarda isso. Antes de você trazer algo ou alguém para dentro da tua casa, para o convívio do teu lar, para o teu relacionamento, para o teu casamento, para a vida dos teus filhos, dos teus negócios. Analisa, investiga o caráter. Você tem tido esse mesmo cuidado? Vou liberar mais uma chave. Nós não podemos impedir as pessoas de se aproximarem de nós, mas nós podemos escolher quem vai fazer parte da nossa vida. Quem você tem permitido fazer parte da sua vida? Quem são as pessoas que você tem permitido acesso à sua alma, à sua história, à sua vida? Quem são as pessoas que você tem permitido ser influência sobre você? Você já investigou? Você já viu o caráter dela? Você já viu os frutos que ela tem na própria vida? Sabe, quando a gente entra hoje, nós vemos muitas pessoas falando muitas coisas nas redes sociais. Sabe, mas antes de você pegar o que ela fala como verdade, primeiro vai, sonda, examina, olha o caráter, olha a vida dela, olha o proceder dela, para antes você deixar ela se aproximar de você, aproximar da sua vida, dos seus filhos, do seu casamento. Gente, nós precisamos ter muito cuidado. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você tem parado para ouvir. Cuidado com quem você tem chamado para dentro da tua casa, do teu lar. Cuidado para quem você tem compartilhado o teu coração, os teus segredos. Cuidado com a pessoa que você tem feito dela o seu confidente, a pessoa que você confia. Cuidado. Cuidado, gente. Examine as amizades dos seus filhos. Sabe? Pare, examine, invista tempo em pesquisar, ver quem são. Sabe? Porque os seus filhos podem receber uma influência negativa por causa dos amigos que não têm um caráter formado em Deus. Examine, sabe, o caráter das pessoas que você tem buscado se inspirar, ou em se inspirar, ou que você tem procurado te modelar para que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com as aparências. Examina, observa com profundidade quem são as pessoas que você tem ouvido. Isso é muito sério. Você é o resultado, sabia que você é o resultado da média das 5 pessoas que você convive? Então, muito cuidado. Quem é ou quais são as influências que você tem permitido entrar dentro da sua casa? Fisicamente ou através das redes sociais, da televisão, etc. Quem você tem parado para ouvir? Essa pessoa é uma pessoa de caráter? É uma pessoa que tem vivido propósitos, que tem valores corretos? Cuidado, cuidado. Você tem sido a guardiã do seu lar? A Bíblia diz que nós somos as edificadoras do nosso lar. E se nós não tivermos paciência para investigar, para investir tempo e conhecimento, para que a gente possa guardar o nosso lar emocionalmente, fisicamente, nós podemos ser enganados. Sabe? Nós podemos adquirir, trazer para dentro de casa algo que ao invés de, sabe,
te dar um retorno positivo, vai te destruir, vai destruir o teu casamento, vai destruir os teus filhos. Quem você tem parado para buscar conselho? Se você está passando por uma dificuldade, seja ela espiritual, seja ela familiar, no seu casamento, com seus filhos, nos seus negócios, sabe? Antes de buscar conselho, examina. Antes de trazer para perto, antes de parar para ouvir. Olha se tem vida de conduta em Deus. Você tem investigado e selecionado tudo que tem entrado ou se aproximado dos seus filhos. Nós precisamos, sabe, mulheres, exercer o nosso papel. O papel de auxiliadora idônea dentro da nossa casa. Mas para que a gente seja uma investidora de sucesso, seja uma empreendedora de sucesso em todas as áreas, nós precisamos, sabe, colocar em prática isso que o Senhor está falando conosco. Sabe, não faça as coisas de qualquer maneira, invista tempo em conhecimento, em busca, em oração, em ouvir a voz de Deus. Você tem investido tempo na sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Sua vida espiritual é da sua vida espiritual que vai fluir todas as outras coisas. É uma vida diária com Deus que vai te dar habilidade. O Senhor diz que nós temos que ser suave como a pomba, mas astuta como a serpente. Mas como que você vai ter esse feeling? Como você vai ter essa sensibilidade? Vivendo uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Sabe? E para você que é solteira, tem alguém solteiro aqui nessa live? Para você que é solteira, que está me ouvindo agora, que vai me ouvir depois, eu quero dizer para você, aplique esses princípios e essas verdades na sua vida e com certeza você vai estar protegendo a sua alma. Provérbios 4:23 diz que de todas as coisas que nós temos que guardar é para que nós venhamos a guardar o nosso coração. Cuidado, meninas, com as carências. As carências, elas fazem com que a gente meta os pés pelas mãos. A carência, ela faz com que a gente não examine nada, que a gente simplesmente tenha o desejo de suprir. E quando a gente está carente, a gente permite que qualquer coisa se aproxime, que qualquer um se aproxime. Quando nós estamos carentes, nós não protegemos da maneira que deveríamos a nossa alma, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, sabe, a carência, ela abre uma brecha muito perigosa e faz você deixar de cumprir esses princípios, de ter essas atitudes, sabe? De examinar o caráter antes de trazer para perto. Então, deixa eu deixar uma chave. Deixa eu deixar uma chave poderosa, tanto para as solteiras como para as casadas. Antes de fazer as suas alianças, examine o caráter. Sabe? Alianças em todos os sentidos. Antes de você se aliançar, antes de você se submeter a uma liderança espiritual, examine o caráter. Examine se é uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que mergulha na fonte, uma pessoa que está aliançada verdadeiramente com os princípios e os valores da palavra. Antes de você fazer uma aliança, sabe? Se você que é solteira, antes de você se aliançar, gente, aliança é para o resto da vida. Você sabe o que significa aliança? Tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Como que você pode se aliançar sem investigar o caráter? Isso é muito, muito, muito perigoso. Sabe? Então, antes de você fazer alianças, investigue, examine, para que depois você não venha viver uma frustração, uma decepção. Investigue, sonde, teste, peça para o Espírito Santo te ajudar nessa tarefa. Sabe? Depois de examinado, testado, sondado, aí sim faça as suas alianças. Sabe? Essa mulher, ela não adquiriu antes de examinar, antes de testar o caráter. Cuidado, gente.
cuidado. Seja uma investidora, sabe? Invista naquilo que realmente tem valor. Invista em você, em conhecimento, em crescimento, sabe? Invista tempo para você ter a habilidade para lidar com os dons e talentos que Deus colocou. Deus já te deu todo o necessário para que você viva uma vida plena, mas você ainda não se olha como Deus te vê. E não esqueça, você é o maior investimento de Deus na terra. Ele investiu o sangue do seu único filho porque ele acredita em você. Sabe, quando você começar a se amar, a se valorizar, você não vai deixar qualquer coisa entrar na tua alma, no teu coração. Quando você começar a se valorizar, quando você resgatar a sua identidade, você não vai trazer para dentro da tua alma, do teu coração, qualquer lixo. Você vai examinar. Você não vai deixar nenhuma palavra contrária entrar no teu coração. Por quê? Porque você vai examinar, você vai colocar a luz da palavra e você vai pensar assim, tá me edificando? Ok, eu vou deixar entrar. Se não está me edificando, eu lanço fora. Comece a se valorizar. Comece a se autoavaliar e entenda o valor que você tem. Seja uma investidora, primeiro na sua vida. Depois, na vida dos seus filhos, na vida do seu casamento, na vida do seu esposo. Você tem investido na vida do seu esposo. Você tem investido tempo de oração. Você tem investido carinho, amor, atenção. Você tem investido honra. Às vezes nós queremos colher tanto, mas nós não temos investido de forma correta. E aí esse investimento, ele não vai dar retorno. Sabe? Quantas estão entendendo o que Deus quis nos falar? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Faz um barulho aqui, gente. Faz um barulho. Fala comigo. Sabe? Fala comigo aqui. Nossa, eu fui tão impactada com essa palavra. Tão impactada, tão impactada. Sabe? Deus, ele quer fazer de nós mulheres investidoras, sim, da forma literal, mas ele quer que a gente aprenda a investir no lugar certo. Que a gente aprenda a investir da maneira correta. Amém? Quantas tomam posse dessa palavra na sua vida? Eu quero orar por você. Pai, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para aquilo que realmente tem valor. E hoje o Senhor entregou uma chave dentre tantas, mas uma chave tão poderosa. Que o Senhor acredita tanto em nós. Que nós somos um projeto tão perfeito do Senhor nessa terra. Que o Senhor investiu em nós o sangue do seu único filho. O Senhor pagou, investiu um alto preço para que a gente não viva uma vida perecendo, mas para que a gente viva a plenitude em todas as áreas. Amém? Amém? Então receba essa palavra, ouça de novo essa live, pegue um caderninho, seu bloco de notas, vai anotando e comece a aplicar, se auto-aplicar, para que você possa verdadeiramente ser essa mulher. Para que você possa verdadeiramente viver aquilo que Deus sonha que você viva. E para que você possa ser aquela que Deus sonha que você seja. Para de dar desculpa. Para de choramingar. Para de murmurar. Para de reclamar. Se posicione e seja uma investidora e uma empreendedora do reino de Deus nessa terra. Amém, meninas? Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. E que você tenha uma semana abençoada. Para você que está entrando agora, para você que entrou do meio para o final, no finalzinho, eu vou deixar aqui no meu IGTV, sabe? E você ouça e coloque em prática. Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém? Que Jesus te abençoe. E olha, eu quero deixar um convite especial para você. Às sextas-feiras, nós vamos, não sei se vamos fazer 7h30, 7 horas. Raíssa, você tá aí ainda? Não sei se a Raíssa tá aqui ainda. Né? Estava sendo às 6h30, mas acredito que a partir de sexta-feira
Nós vamos fazer às 7h30 da noite um projeto que Deus colocou no coração da Raíssa e ela me convidou para participar, que é Mulheres Modernas à Moda Antiga. Ela não é em forma de live, ela é no Google Meet, onde você pode participar, fazer pergunta, né? E não fica gravado. É aquele momento, é o que Deus libera e tem sido algo poderoso. Então você é a nossa convidada, amém? Que Jesus te abençoe e que você tenha um restante de noite abençoado. E não deixe de comentar, de falar qual foi a chave que mais te impactou nessa live. Vamos parar para um print? Amém, meninas? Coloca lá nos seus stories, me marca, para eu repostar nos meus stories. E que você seja abençoada por essa palavra. Obrigada você que ficou comigo até aqui, do começo ao fim. Amo vocês. E até segunda-feira que vem, onde nós falaremos sobre mais um segredo da mulher de Provérbios. Não perca, que vai ser poderoso. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de Beijo, gente. Amo vocês. Deus abençoe. Saudade, Mari. Aparece, viu? Aparece.